Olá, bom dia para você que passa a participar conosco. Eu convido você a estar junto, nós estarmos juntos na ministração da palavra do Senhor, que Deus traga sobre a tua vida o Espírito Santo de Deus, o pleno entendimento do que nós vamos tratar pela palavra do Senhor. Eu convido você, se você tiver uma Bíblia, que você abra a sua Bíblia, que você acompanhe as passagens, porque Deus é assim que Ele fala conosco, amém? Se você tiver uma Bíblia, abra ela, acompanhe as passagens, né? E analise, porque Deus se agrada disso e Deus vai falar com você através da palavra, amém? Eu vou continuar, eu vou dar sequência, né, à ministração, entendendo o novo nascimento em Cristo, o novo nascimento proposto em Cristo. Hoje vai ser a parte 2, que é um assunto muito maravilhoso, é um assunto, o novo nascimento em Cristo é algo tremendamente maravilhoso, eu diria assombrosamente maravilhoso, e a gente precisa entender isso, porque a palavra toda fala sobre isso de maneiras diferentes, mas toda a palavra de Deus prepara para esse ápice, o novo nascimento em Cristo Jesus. O texto base que eu estou usando é João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, João 3, 3, onde Jesus disse a Nicodemos: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, esse novo nascimento que Jesus está propondo, ou chamado pela teologia de regeneração, que foi proposto por Cristo, é uma obra divina, é uma obra de Deus na nossa vida. É uma obra realizada exclusivamente por Deus. O homem não tem parte no novo nascimento, e é isso que tem que ser caído por terra em muitas doutrinas. O homem não tem parte no novo nascimento, é uma obra exclusiva de Deus. Mas ela é precedida pela aceitação do Evangelho, o Evangelho de Cristo. Pois o Evangelho de Cristo tem a missão de conduzir o homem à morte com Cristo. Essa ênfase é muito pouco salientada. O Evangelho de Cristo foi dado para nós para conduzir-nos à morte com Cristo. Isso é muito precioso. E posteriormente, quando a pessoa morre com Cristo, ela então nasce de novo. Deus opera o novo nascimento segundo a vontade dele e por meio da sua palavra. Entende? Então esse é o mecanismo do novo nascimento. A pessoa precisa ouvir o Evangelho, aceitar o Evangelho, então ela entende que precisa morrer com Cristo, para que assim então Deus opere pelo seu poder e através da sua palavra o novo nascimento. Isso é maravilhoso, amados. É nesse sentido que Jesus fala um texto que muito não é bem entendido lá em João 6, que ele fala que a necessidade do homem, de todo ser humano, ser participante da morte e da ressurreição, melhor dizendo, para ser participante da carne e do sangue de Cristo. A gente vai ver esse texto agora. Ser participante da carne e do sangue de Cristo, que está lá em João capítulo 6. E quando Jesus fala isso, que nós precisamos ser participantes da carne e do sangue de Cristo, isso não é apenas um conceito simbólico. Não é um conceito simbólico. Trata-se de um compromisso que exige do homem sujeição à doutrina de Cristo, conduzindo o homem a participar da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Tá? E João 6, aí Jesus vai nos dar uma explicação profunda disso, né? Que na hora os ouvintes não entenderam, né? Mas a gente precisa ver o contexto todo, tá? Então eu quero que você me acompanhe em um capítulo do Evangelho de João, capítulo 6, o contexto de que Jesus vai falar. E no contexto aí, Jesus havia acabado de fazer a multiplicação
de pães e peixes para uma multidão que estava ali seguindo e ouvindo os ensinamentos dele. Mas aquela multidão, o que a gente constata pelo que está acontecendo ali no contexto, eles não aprenderam a lição que os pais dele lá no passado tiveram, né? Quando Deus, quando o povo foi tirado do Egito, tirado do Egito pelo poder de Deus, ou seja, tirado da escravidão do Egito pelo poder de Deus e transportado para a terra que Deus havia prometido a Abraão, e eles no deserto passaram por provas, e Deus fala com eles, né, ali que eles reclamavam, e Deus lá em Deuteronômio, capítulo 8, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, lá no Antigo Testamento, ele diz assim, olha as palavras do Senhor. Ele te afligiu, né? Deus te afligiu e te deixou ter fome, depois te sustentou com o maná que não conhecias e que teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluias! Para te dar a entender, presta bem atenção nessas palavras, porque é maravilhoso, amados, a gente vê como as passagens bíblicas se interrelacionam. Eu estou falando uma passagem lá do começo, de Deuteronômio, e vai se casar com o que Jesus está falando agora. Então toda a Bíblia, ela se intercala, as passagens, os versículos se interrelacionam, trazendo uma lógica, trazendo um pensamento só, trazendo o que Deus quer de nós. E ele fala aqui nesse texto de maneira clara, para te dar a entender que não só de pão, não só do pão físico, não só do alimento cotidiano, não só das coisas materiais, vive o homem, mas de tudo o que sai da boca de Deus. Tem pessoas que se esfolam, tem pessoas que trabalham e às vezes perdem até o rumo da vida de tanto trabalhar para conquistar coisas. Mas se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não é com a pessoa, tudo o que ela faz é em vão e futilidade se perde no vazio. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que coisa maravilhosa. O maná, que era um pão, um alimento que descia todas as manhãs, quando o povo acordava, todo o pátio dele, todo o terreno estava cheio dessa semente, que na verdade era uma semente chamada maná. Mas essa semente era uma figura do verdadeiro pão que viria do céu. É uma figura do pão que viria do céu, que é Jesus Cristo, Senhor, né? E nós vamos ler aí a partir do versículo 33, que Jesus se apresenta justamente como o pão da vida. Acompanhe pela sua Bíblia, por favor. Eu gosto quando os nossos olhinhos, amados, batem na Bíblia. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo começa a trabalhar com você. Sabe, tem pessoas que gostam do celular. Hoje as pessoas usam muito celular. Tudo bem, eu uso para pesquisa, mas não para estudar. Eu gosto do papel, a minha Bíblia está aqui, ó, já sofreu não sei quantas reformas, mas ela fala comigo, ela me lê. Quando eu leio, ela fala comigo. Então é por isso que é importante você abrir a Bíblia, é importante que você tenha uma Bíblia, que você leia os textos, para que o Senhor possa falar ao teu coração, para que o Espírito Santo de Deus testifique no teu coração a verdade. João 6,33, Jesus diz: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. O pão de Deus que desce é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. O povo ali estava atrás do pão físico. O povo vai nos dar todo mundo, né? A coisa mais notória é como as pessoas vivem, né, dessas coisas, né? A gente vê no Brasil como vivem dos benefícios do governo, como querem que venha tudo na mata. Ah, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Mas Jesus não estava se referindo ao pão físico. Não estava.
Jesus estava demonstrando para eles que eles precisavam de vida, porque eles estavam mortos, como toda a humanidade está morta. Sem Jesus, a humanidade está morta, espiritualmente morta, separada de Deus, não participante da sua glória. E por isso nós estamos vivendo esse propósito agora na terra, para declarar que Jesus é o meu Salvador e o meu Redentor dessa maldita condição que se estabeleceu no mundo. Ou você crê nisso, ou você estará perdido para sempre. Eu não posso deixar de falar isso. Se você não entender estas coisas, se você morrer hoje, você estará condenado para sempre. Porque nós somos eternos. Um dos meus próximos estudos será o que acontece após a morte. E muitas pessoas acham que morreu, acabou. Por isso que tem muita gente que se mata, porque acha que acaba com tudo. Não acabou com nada, mas deu início a uma eternidade tenebrosa. E eu convido você, em nome do Senhor Jesus, como ministra do seu evangelho, que você examine essas coisas. Aquele povo, e muitos hoje, não precisam somente do alimento físico. Deus sabe que a gente precisa do alimento físico, mas essa não é a essência da nossa necessidade humana. A essência da nossa necessidade humana é a vida de Deus em nós. E a vida é uma dádiva de Deus em Cristo Jesus, porque somente Jesus nos dá a vida eterna. Aleluias. No versículo 35, Jesus vai declarar isso. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Aqui nesse evangelho de João, Jesus vai fazer acho que são 7 declarações. Eu sou. O eu sou, o Deus vivo no meio de nós diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Que coisa fantástica! Ele não está falando da água, ele não está falando do pão físico. Eu vou aproveitar e já beber, que eu preciso dela. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. E esses termos, fome e sede, precisam ser entendidos à luz das Escrituras. Precisam ser entendidos à luz das Escrituras. Porque fome e sede são figuras para aquele que é pobre de espírito, para aquele que se humilha diante de Deus, para aquele que reconhece a sua necessidade, a sua carência de Deus na sua vida. Por isso que nas bem-aventuranças, lá em Mateus 5, Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então fome e sede de justiça não tem nada a ver com o social deste mundo. Fome e sede de justiça não tem nada a ver com essa terra. Tem a ver com a carência do homem, do conhecimento de Deus, da glória de Deus, da vida de Deus. Aleluias. Isso precisa ser entendido à luz da palavra. Por isso que Jesus falou assim: quem vem a mim jamais terá fome, porque Ele é o que sacia. Ele é que sacia, Ele, Cristo em mim, Cristo em você, a esperança da glória. Aleluias. Então, aqueles que estão ainda alienados de Deus têm fome e sede. Isso é algo que está no nosso ser. O ser humano foi feito por Deus e para Deus. Enquanto ele não entender essas coisas, ele fica com fome e com sede. É por isso que as pessoas vivem um vazio existencial. É por isso que as pessoas não entendem o que elas estão buscando muitas vezes, porque elas estão fora do propósito de Deus para o qual elas foram criadas. Somente os pobres de espírito, que se humilham diante de Deus, têm sede e fome de justiça e serão fartos por Deus. Eu fui farta por Deus, aleluias. Você também foi farto, você pode ser farto em nome de Jesus. Mas como é que eu posso ser, como isso, Senhor Deus? Como que eu serei farto? Ouvindo a palavra. Ouvindo a palavra, entendendo a palavra, manuseando a palavra, sabendo entendê-la, sabendo casar os termos, sabendo casar o pensamento de Deus, entendendo. É no Evangelho que se descobre a justiça de Deus. Paulo fala isso em Romanos capítulo 1, versículo 17. É no Evangelho de Cristo Jesus que se descobre a justiça de Deus. E somente nele é possível o homem que tem sede e fome ser saciado. Só no Evangelho.
não é numa religião. O Evangelho de Cristo não é uma religião. Aleluias. O Evangelho de Jesus Cristo é a tua vida. É a minha vida. João 6,51 diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei, agora vem a coisa, né? E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus, ele se descreve aqui claramente, né? Eu sou o pão da vida, eu sou o pão de Deus que desceu do céu, aleluias. E ele não veio somente para Israel. Eu costumo muito falar, né, que a gente tem que centrar o nosso entendimento das Escrituras no povo de Israel. Por quê? Porque através deles veio o Messias, através deles, Deus tem uma aliança com eles, e em primeiro lugar Deus tratou com eles. Mas o amor de Deus é dirigido a toda a humanidade, através deles. Então, mas Cristo não veio somente para Israel, ele veio para todo mundo. Ele não veio apenas para sustentar a minha vida aqui na terra. Tem muitas pessoas que vão, muitos pregadores de evangelho que transtornam a palavra como se Deus fosse resolver os meus problemas nessa terra. Deus não veio resolver os problemas dessa terra não, porque essa terra tem um destino já traçado. E o homem colhe aquilo que ele planta. E o homem está vivendo debaixo do conhecimento do bem e do mal adquirido lá no Éden. E o homem tem capacidade, porque ele foi feito assim para resolver os seus problemas. É óbvio que Deus me dá graça. É óbvio que Deus me orienta se eu clamar por Ele. Mas esse não é a essência do Evangelho, aleluias. E é isso que tem que estar na minha mente, no teu coração também. A essência do Evangelho é eu olhar para Cristo e ver o propósito eterno que transcende essa terra, transcende esse tempo, transcende tudo que eu olho e vejo e escuto. Aleluias. Ele não veio apenas para sustentar a vida física aqui, ele veio para dar vida eterna, ele quer que você viva. Jesus Cristo, o eterno, o Verbo de Deus, veio ao mundo para que você tenha vida eterna com Ele. Com Ele. Aleluias. Vida espiritual, vida em comunhão plena, vida em comunhão plena com o Pai e com o Filho. Que coisa tremenda. A mente natural, ela não consegue entender essas coisas. Ainda mais que Jesus agora está falando uma linguagem que você vai ver como que eles não conseguiram entender o que Jesus estava falando. Porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, pela palavra. Então aí, no versículo 52, diz aí, disputavam, pois, os judeus, né, discutiam entre eles, dizendo... Como é que ele pode dar-nos a sua própria carne para comer? Olha como... Gente, quando a gente está fora da palavra, quando a gente não entende alhos nem bugalhos, quando a gente está, o véu, você ouve uma palavra dessa, mas que loucura é essa? Esse cara é canibal? Ele quer que a gente seja canibal? Né? A pergunta deles é como é que ele pode dar-nos a sua própria carne para comer? Aí Jesus continua. Ai, meu Pai, eu peço sempre essa sabedoria do Senhor para responder as perguntas. As perguntas que por trás elas são sutis, né? São perguntas que estão com sutileza, né? E Jesus responde aí no versículo 53. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Tá claro ou não? Eu preciso desenhar. Hoje eu não tenho lousa aqui. Precisa desenhar? Em verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Aí continua, Jesus aprofunda, né? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que coisa maravilhosa! Presta atenção! Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai
que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai também. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aleluias. Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Mas quem comer deste pão viverá eternamente. Aleluia! O que essa linguagem de Jesus estava... O que significava essa linguagem de Jesus quando a gente estuda a palavra e intercala os pensamentos na Bíblia, as explicações? A gente entende que essa linguagem de Jesus se refere ou é igual: tome a sua cruz e siga após Cristo. Participar da carne e participar do sangue é igual: tome a tua cruz e siga a Cristo, ou seja, morra com Ele. Da sua natureza adâmica, sepulte esse ser, essa velha criatura, sepulte, e Deus te ressuscita. Pelo mesmo poder que levantou o Cristo dos mortos, te levanta como uma nova criação em Cristo. É loucura para os homens, mas é o poder de Deus. Quem crê, verá a glória do Senhor. Para isto, só é preciso uma coisa que as pessoas falam muito. Eu confio no Senhor, eu confio em Deus, eu confio. Mas na hora de crer, na hora de verdadeiramente de entender e crer, a conversa é outra. Porque quando Cristo falou isso, todo mundo disse: esse cara aí, comer a carne dele, o sangue dele, o que significa? Significa que eles precisavam, aquele povo incrédulo, aquele povo recalcitrante, aquele povo que teimava que eram filhos de Deus por causa da descendência deles de Abraão, descendência física e não da promessa. Porque a descendência da promessa de Abraão é eu e você e todo judeu que confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Esses são os verdadeiros filhos de Abraão. São os filhos da fé. Então, para que isso aconteça, basta confiar em Jesus Cristo, o enviado de Deus como Salvador prometido, desde que Adão pecou no Éden. Coisa que incrível, como Deus é tremendo. Desde o Éden, Adão falhou, e ali no Éden mesmo, ele já deu o proto-evangelho do descendente que pisaria a cabeça da serpente. Que Deus não é homem, como a gente cantou. Deus é um Deus de promessa, Deus é um Deus de aliança. Deus não é homem para mentir, e você precisa confiar nele. Se ele falou, se está escrito nas Escrituras, é porque Deus é palavra que veio de Deus para a tua vida, para que você entenda. Sem essa palavra, jamais a gente entenderia a nossa situação. Jamais. Se Deus não revelasse, a palavra dele para nós, jamais a gente tomaria conhecimento da nossa necessidade tremenda, do que ele fez por nós também através de Cristo. Então, aquelas pessoas ali precisavam confiar em Cristo. E não é surpresa que eles, sem essa confiança, ficavam com essas perguntinhas, Porque a pessoa que não tem confiança começa com umas perguntas meio truncadas, Como que ele pode dar sua carne para comer? Ao invés de perguntar: Senhor, nos explica, o que significa? Você entende a diferença? A pessoa que está com o coração ainda indisposto, incrédulo, ou sei lá o quê, ela fica com perguntas questionando. Um coração humilde, o que ele faz? Senhor, não explica-nos, a gente quer entender isso. O que significa isso? Comer a sua carne e beber o seu sangue. Então é isso que muda. Quando você está disposto a aprender, Deus vai explicar para você a sua palavra. Um dia, eu não nasci sabendo o que eu sei hoje. Eu não nasci sabendo, nem você nasceu sabendo nada. Você aprendeu através do aprendizado. De ter um coração aberto para aprender aquilo que Deus quer ensinar para você. E na palavra é da mesma forma. A gente precisa ter um coração aberto, não é para fazer perguntas questionadoras, do tipo: como assim? Isso não pode ser isso de jeito nenhum. Não, a gente tem que falar: Senhor, me ajuda a entender o que o Senhor quer dizer com isso. E agora ficou claro para você ou não? É necessário beber da carne e o sangue de Cristo, ou seja, é necessário morrer com Ele. É necessário, o Evangelho de Cristo é isso. Se resume nisso, é o Evangelho da cruz.
Então, é isso que é maravilhoso. O evangelho é o evangelho da cruz. E o novo nascimento, a regeneração que Cristo propôs, ela se refere à ressurreição com Cristo. Escreva isso. Né? O novo nascimento, ou regeneração, como você quiser, refere-se à ressurreição com Cristo. Eu coloquei isso ou não? Sim, coloquei. Então, preste atenção nisso. O novo nascimento tem a ver com a ressurreição. Essa nova vida espiritual que Cristo nos dá, quando a gente morre com Ele, é sepultado com Ele e ressuscita com Ele, é uma nova vida espiritual que não é dada para quem está morto, para o pecador, não. Presta bem atenção no que eu estou falando. A nova vida em Cristo não é dada para aquele que está morto em delitos e pecados, não. Ou seja, para aquele que está no pecado. Como assim, pastora? Porque aquele que está morto no pecado precisa o quê? Morrer. A nova vida é dada para aquele que ressurge dos mortos com Cristo. Entende isso? A ressurreição é a base da nova vida em Cristo. Por isso que as pessoas que não creem na ressurreição, elas estão fora. Uma pessoa que não confessa que Cristo ressuscitou, uma pessoa que não crê na ressurreição dos mortos, como tinha muitos naquela época, a gente está estudando na quarta-feira o gnosticismo, né, que é o dualismo, o dualismo começou com o dualismo e depois a base foi isso, né? E eles negam a ressurreição. Entende? Então, uma pessoa que nega a ressurreição é o espírito do anticristo, porque se depõe contra a palavra do Senhor. O Senhor não é homem para mentir. Se você crê em Cristo e morrer com Ele, Deus te ressuscitará dos mortos, te dará uma nova vida com um novo coração e com um novo espírito. Aleluia! Então, a gente precisa entender isso. Da velha natureza não é aproveitado nada. Como assim, pastora? Mas eu estou aqui, você está aí, mas o seu corpo vai ficar aqui. Na sua essência que ninguém vê, mas Deus vê, você é uma nova criatura, com um novo nome, espiritualmente falando, numa realidade espiritual, você está sentado à destra do Senhor nos céus, palavra do Senhor. Você não está sentado nessa cadeira não, você está aqui fisicamente, mas o teu lugar é do lado do Senhor. É do lado dele, está escrito em Efésios. Deixa eu abrir lá para não falar fora da palavra. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Aleluia, aleluias por isso. Capítulo Efésios 2, versículos 5 e 6. Estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, veja bem, mortos, ele vivificou. Para vivificar, tem que morrer. Ou, que nem Jesus falou, vocês são ignorantes, para uma coisa brotar primeiro, a semente precisa morrer. Né? Então, nós, ainda mortos em nossos delitos e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 6. E nos ressuscitou, veja que é uma coisa consumada. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! É essa posição de autoridade que você tem. Quando Jesus disse, e vocês receberão poder e autoridade. Ele não está falando ele está falando que a palavra minha estará em você. E eu te dou autoridade porque você está sentado do meu lado nas regiões celestiais. É assim que você deve se posicionar como cristão. Como crente em Cristo Jesus, que tem autoridade, que dimensiona, que discerne o bem e o mal, e sabe se posicionar de acordo com a palavra do Senhor. A velha natureza não é aproveitada e nem meramente purificada. Por isso que esse papo de lutar contra o pecado é uma bobagem. É falta de entendimento.
É falta de não resplandecer a luz da palavra do Senhor na mente da pessoa. Da velha natureza nada é aproveitado, nada é purificado. Ao contrário, ela é completamente descartada na morte com Cristo. E assim surge um ser novo. Então eu sou nova criação em Cristo. Eu creio, você crê no Pai que falou isso? Faço de vós uma nova criação, participante da minha justiça e da minha glória. A glória que foi perdida no Éden é restituída em Cristo Jesus. O homem no Éden, a gente vai estudar isso quando a gente estudar a Bíblia, desde lá em Gênesis de novo. A gente vai ver que o homem estava revestido, o homem não andava peladão lá, né? A imagem que a gente tem, que Adão e Eva andavam peladão no meio das flores, das árvores, né? Aquela imagem bem humana, bem mente carnal. Você não tem noção. Você não tem noção do que era o Éden. Adão estava revestido. Toda a estrutura dele e da mulher era de glória. Você quer um vislumbrezinho pequeno, muito pequeno, um dedinho mindinho? Foi o que aconteceu com Moisés. Quando Moisés subia no Monte Sinai, o que acontecia com ele quando ele voltava? Ele estava todo revestido de glória. Olha, hein? Mas aquela glória, o que acontecia com a glória dele? Ela se apagava. Agora você imagina o que é estar pleno de Deus, eternamente. Então Adão e Eva estavam revestidos de glória. A estrutura do corpo deles era própria para viver na presença do Eterno, para falar com Ele todos os dias e todas as horas, falando em dimensão de tempo, porque lá não tinha isso ainda. E Adão, quando ele pecou, o que aconteceu? Mudou tudo assim, ó. Ele foi transformado. A glória que ele estava revestido, o corpo dele foi transformado. Deus o vestiu de pele. Olhe lá no texto, Deus revestiu ele de pele, porque ele já não estava mais na presença de Deus, ele precisaria estar com um corpo próprio para o que ele ia enfrentar na terra. Ele era pó e ao pó voltaria. Ele foi revestido dessa pele que a gente tem. Totalmente transformado. Perdeu. Dissipou-se aquela glória e o Éden foi recolhido. Porque o Éden é uma dimensão espiritual, que era o objetivo de Deus, que se espalhasse por toda a terra. Mas Deus não mente, e Ele diz na sua palavra: toda a terra se encherá da minha glória. Ele não é homem para mentir, entenda isso. Ele não é homem para mentir, Ele disse: toda a terra que Ele criou se encherá da glória de Deus. E essa glória agora está em mim. Ela não é visível aos olhos dos homens. Mas quando ele se manifestar, ou quando eu morrer, ou quando eu for arrebatada, então todos verão o que é ser glorificado. Amém, igreja? Então, do velho homem nada é aproveitado. Tiago capítulo 1, versículo 18 diz, olha só, eu quero que você preste atenção nesse texto de Tiago. Tiago 1, 18. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Segundo a sua vontade. Então era a vontade de Deus. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Olha que coisa impressionante. E aqui tem tanta coisa profunda. Meu Deus, nós somos as primícias do que Deus queria no Éden. A primeira primícia foi Cristo, óbvio, né? Ele é o primogênito. Mas agora nós, a igreja, corpo de Cristo, são as primícias daquilo que Ele planejou no Éden, para toda a terra. A igreja, corpo de Cristo. A igreja, corpo de Cristo, são as primícias de tudo que Deus planejou lá no Éden, quando Ele disse:
Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aleluias! Nós somos as primícias, nós somos o cumprimento dessa palavra no Éden. Nós somos o cumprimento, nós temos a imagem e a semelhança do Cristo glorificado. E quando Tiago diz, ele nos gerou, essa palavra, esse termo no grego que Tiago utiliza, né, nos gerou, é um termo, é um termo bem técnico, próprio da medicina, né? Faz parte do contexto da medicina, e se refere ao ato de gerar uma criança no nascimento, né? Ou seja, no parto, né? É um termo específico, técnico, de quando a criança nasce, é retirada. Entende? Então o novo nascimento, é por isso que Paulo fala, né? Eu sofro dores de parto por vocês, até que ver Cristo formado em vocês. Dores de parto. Os pastores passam dores de parto para ver Cristo formado naqueles que o Senhor trouxe para pastorear. Então, amados, a regeneração é a geração de um novo ser, e creia nisso. A gente vai ver que isso ainda não é visível, porque as coisas correm dentro dessa dimensão. Deus não nos tirou do mundo na hora que a gente nasceu de novo. Jesus fala sobre isso, né, em João 17, a gente tem comentado sobre isso. Então, é uma geração de um novo ser em Cristo, resultante da obediência ao Evangelho de Cristo, que conduziu o homem à morte com Cristo e à ressurreição em novidade de vida. Aleluias! Aleluias! Então, segundo a mensagem do Evangelho, a pessoa que está na condição de pecado, o pecado é uma condição, não é um ato. Quem peca, ou seja, o escravo do pecado, comete pecado. Esse é o princípio. Então, a pessoa morta em delitos e pecados, ela não é despertada. Tem algumas doutrinas que falam que o pecador é despertado por uma vida espiritual. Não, está errado. Não é despertado por uma vida espiritual. Ele é levado para a morte mesmo. Não tem nada de despertar. A velha criatura, a pessoa na condição de pecado, ela tem que morrer com Cristo, porque essa é a justiça de Deus, que cumpre o que ele falou lá no Éden. Deus não volta atrás na sua palavra. Certamente morrerás eternamente. Ele não está falando de coisa de morrer fisicamente, não. Você está separado de mim eternamente. Mas Deus abriu uma porta. Deus deu o pão dele e disse: creiam, comam e bebam do sangue dele. E eu vos farei de novo uma nova criação, primícias das minhas criaturas que eu sempre desejei. Aleluia, você faz parte dessas primícias. Então viva, vibre, haja com essa autoridade. Mas essa não é uma autoridade para pisar em ninguém. Eu tenho dito para alguns discípulos, essa autoridade, esse poder que eu tenho em Cristo não é para pisar em ninguém. Mas é para dizer para a pessoa, é para conduzi-la a Cristo. É para conduzi-la à mudança de entendimento. Porque todos nós carecemos de mudar a nossa mentalidade, porque é isso que nos resta nesse corpo, para que a gente se aproprie da boa, agradável e perfeita vontade de Deus que está na sua palavra. Eu preciso submeter a minha mente, o meu coração, à obediência de Cristo, através da mudança do meu entendimento. Amém? Tanta coisa para dizer, tanta coisa profunda para falar. Eu só vou falar mais um pontinho e eu termino. A palavra é muito maior. Mas essa palavra que a Bíblia fala que é preciso morrer com Cristo, ela é muito desconfortável para as pessoas. Você entendeu prontamente o que significava morrer com Cristo quando você ouviu isso? Pergunto. As pessoas, elas como assim? Morrer com Cristo. Eu estou aqui, vou morrer com Ele como? As pessoas, isso é desconfortável.
Eu pus o título, a realidade desconfortável de morrer com Cristo. É isso que você precisa entender, é desconfortável. A gente precisa ter a mente do Senhor, não a mente carnal. A mente carnal vai falar que isso é loucura. Né? A mente carnal vai dizer, não, isso é loucura, você está sofrendo uma lavagem cerebral aí. Louvado seja Deus pela lavagem da pura palavra do Senhor na minha vida, amém? Louvado seja Deus pela regeneração promovida pela água que limpou tudo que não prestava. Então, o novo nascimento, eu quero dizer para você com todas as letras, não está relacionado com a moral humana, com o caráter humano. Não, o homem não tem parte no novo nascimento, o homem está morto em delitos e pecados. Ele peca porque ele é escravo do pecado. O novo nascimento está relacionado com a doutrina do Evangelho, mais especificamente com o Evangelho da cruz, que é escândalo para uns, né? E é loucura para outros. Né? Morrer para o pecado e viver como novas criaturas exige algo muito mais profundo do que o alívio do meu comportamento moral, do meu comportamento humano. É muito mais profundo do que um simples alívio moral. Morrer para o pecado e viver como novas criaturas exige confiança plena naquele que prometeu vida. E que, quando ele falou isso, inevitavelmente nos confronta nas nossas crenças e requer uma transformação completa da nossa compreensão, que é o verdadeiro e único arrependimento que a Bíblia fala. A gente não precisa se arrepender várias vezes, só precisa de um arrependimento. É esse arrependimento que a Bíblia fala, de você entender diante do Evangelho que você era uma pessoa morta em delitos e pecados, mas que Deus abriu uma porta de salvação, e essa porta é Cristo, e que você precisa crer nele para morrer para o pecado e nascer de novo para Deus, porque você estava morto para o pecado, mas em Cristo Jesus você passa a viver de novo para Deus. Amém? Isso é o verdadeiro arrependimento. Não é por acaso que Jesus disse que as suas palavras são espírito e vida. Cristo falava as palavras do Pai. As palavras de Jesus é o espírito vivificante, né? E as palavras dele são espírito e vida. João 6, 63. Então é através das palavras dele que se promove o novo nascimento. Mas o homem natural resiste a essa transformação tão radical, resiste. Mas é preciso entendê-la. O homem prefere acreditar na justiça própria. O homem prefere acreditar, não, eu tenho que fazer alguma coisa, então Deus vai acreditar lá no céu para mim. Não é assim que as pessoas pensam? As pessoas pensam assim, consciente ou inconscientemente. Não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso, né? É algo que precisa ser acreditado se eu for bonzinho, se eu fizer isso, tudo certinho, né? Se eu fizer. Não, está errado. Você precisa ser de Deus para ser de Deus para fazer alguma coisa. A gente vai ver isso no decorrer da palavra. O novo nascimento ou a ação de Deus não é uma transferência que Deus deposita na nossa conta, é uma obra criativa. Obra criativa. O novo nascimento é uma obra criativa onde tudo se faz novo. Deus não apenas nos declarou livres, mas Ele nos refez. Entenda isso, Deus não apenas nos declarou livres do pecado, mas Ele nos refez na mesma imagem e semelhança do seu Filho. Aleluias. E mais do que isso, né? Que vivem plenamente em comunhão com Deus. Então agora eu tenho plena comunhão com Deus, como diz o autor de Hebreus, eu posso entrar a qualquer hora no Santo dos Santos e falar, Pai, me ajuda. Pai, eu estou aqui. Esse é o novo e vivo caminho aberto por Cristo, mas é preciso, para isso, tomar a cruz e seguir após Cristo. Amém? Eu vou parar por aqui. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Medite nessas palavras e que o Senhor te abençoe no entendimento delas, para a glória do próprio nome dEle, em nome de Jesus.